Muito boa noite, Cabo Frio, muito boa noite, região dos Lagos, meus amigos queridos internautas que nos acompanham também pelo Facebook no @Jovem TV Oficial, meus queridos amigos, famílias queridas que nos acompanham também pelo canal 8 da Nova Costa Telecom, que é o canal da Jovem TV, nossa programação de segunda a sexta, só acompanhar muita programação bacana, muita notícia, muita informação, programas de entretenimento também evangélicos, tudo você encontra aqui na grade da Jovem TV, uma grade diversificada para atender a vocês, amigos telespectadores. E óbvio, toda quarta-feira, ao vivo, o programa Papeando, a partir das 19 horas. Lembrando sempre que tem nossa página no Facebook, @Programa Papeando, que além das quartas-feiras, durante praticamente toda a semana, a gente está postando conteúdos lá, inéditos, levando também mais informação, falando um pouco da nossa cidade, falando um pouco dos cidadãos cabofrienses, falando um pouco dos problemas que os cidadãos cabofrienses enfrentam aqui no nosso município em relação à falta de serviços e políticas públicas. Inclusive, nós temos um vídeo para exibir hoje em relação a essa edição especial que o programa Papeando lançou e estará postando nas redes sociais. Toda terça, toda quinta-feira, às 18 horas, a gente vai estar postando um vídeo diferente com cidadãos diferentes e de diferentes bairros falando dos problemas que eles enfrentam devido à falta de serviços e políticas públicas, o abandono do poder público nos nossos bairros, nos nossos municípios e ruas, avenidas, praças, áreas de lazer, espaços públicos abandonados. Então, o cidadão está trazendo essa informação para a gente, o que ele enxerga, qual é o olhar do cidadão em relação a todos esses problemas. Porque a gente vê muito opiniões de pré-candidatos, né, porque pois estamos num pleito eleitoral, então a gente vê muito de opiniões de pré-candidatos, de pessoas que são tidas como lideranças do nosso município. Então, essas pessoas que acabam dando as suas opiniões, falando em relação a esses problemas. Mas a gente também gosta e a gente precisa ouvir o cidadão. A gente precisa ouvir o que o cidadão pensa, o que o cidadão quer de melhor para o nosso município. E é com essa fala que eu já inicio o programa de hoje, dando meu boa noite mais uma vez a todos vocês que estão chegando agora. Esse programa está ao vivo, hoje, quarta-feira. Óbvio, quem não puder assistir ao vivo, o programa estará disponível nas redes sociais e pode ser assistido a qualquer dia e a qualquer hora. Beleza, galera? Bom, lembrando que hoje estou pela primeira vez, não tenho certeza, que com mais de 2 anos de programa, né, praticamente aí fazendo 3 anos já, eu acho que é a primeira vez que a gente vai bater um papo aqui, eu e vocês, sozinho, aqui no estúdio, falando sobre alguns pensamentos, algumas ideias, trocando ideias com vocês. Então, realmente aguardo vocês aí, que vocês mandem, por favor, comentário através da nossa live, na página da Jovem TV no Facebook, beleza? Que vocês mandem comentários aí falando sobre nossa cidade, a gente pediu para que vocês falem sobre se vocês já declararam apoio a um pré-candidato, seja prefeito ou vereador, que vocês falem para a gente quem é e que vocês falem também no comentário por que ele mereça ganhar a eleição. A gente vai estar falando sobre tudo isso. Estou aqui com o celular na mão, esperando o comentário de vocês, tá bom? E também, óbvio, pode falar sobre algum problema em relação à cidade, falar sobre o governo atual, né? Porque a gente tem acompanhado ainda mais reclamações em relação ao governo, ao executivo, né? Então a gente tem acompanhado isso com uma infelicidade muito grande, com uma tristeza muito grande, né? Principalmente em relação aos servidores públicos, atraso de salário, exoneração de cargos comissionados, demissões ainda. Questões sobre as demissões da educação, dos funcionários da educação, que não foram desligados do sistema no RH da Prefeitura, então estão impedidos de receber o auxílio emergencial do governo. Então são tantas coisas que vêm acontecendo no nosso município, infelizmente notícias ruins, informações ainda negativas em relação ao nosso município. Então a gente está, cansado. A gente realmente... A esperança de notícias boas, de dias melhores, está ficando para segundo plano, infelizmente, porque a cada dia a gente precisa falar, a gente precisa debater, a gente precisa argumentar
ainda sobre coisas negativas no nosso município, né? Seja da esfera do Executivo, do Legislativo também, muitas reclamações ainda, mas ontem eu estava inclusive assistindo a sessão da Câmara, né, ao vivo, ontem na parte da manhã, e algumas falas de alguns vereadores deixando claro qual é o papel do Legislativo, até onde que o Legislativo pode ir. Então, realmente, essas reclamações em relação à Câmara Municipal, em relação ao Legislativo, às vezes ela não cabe tanto assim, né? Não cabe tanto diretamente à Câmara Municipal, porque não é do Poder Legislativo fazer e mandar, né, nesse tipo de coisa. Por exemplo, nas exonerações dos cargos comissionados da Prefeitura. Isso cabe somente ao Poder Executivo, cabe somente ao prefeito. Ele demite, exonera e contrata, e nomeia, no caso, quem ele quiser e quantas pessoas ele quiser, né? Até o momento não existe nada ilegal. Inclusive foi muito bem explicado isso pelo presidente da Câmara e também pela vereadora Letícia Jota e o vereador Rafael Peçanha, e a gente vai estar mostrando o vídeo na íntegra da fala do vereador Rafael Peçanha hoje, no programa de hoje, que ele fala exatamente sobre tudo isso, fala sobre essas exonerações, sobre as demissões dos funcionários da educação, fala também sobre a proposta, a ideia do governo da contratação de uma OS para a saúde do município. Então a Câmara Municipal já conseguiu derrubar essa ideia do governo municipal. Então ele fala sobre tudo isso e deixa bem claro tudo o que está acontecendo em relação a esses assuntos, tá bom? Mas vocês também, meus queridos amigos, podem estar mandando para a gente a sua opinião em relação a todos esses temas, a todas essas pautas que a gente vai estar debatendo aqui, trocando uma ideia na noite de hoje. Eu, junto com vocês. Voltamos já, comercialzinho tá na agulha aí, Heitor? Já já a gente volta. Até já. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Voltamos ao vivo, o programa Papeando hoje, mais uma quarta-feira. Como eu falei no início do programa, né, no início da nossa fala, que hoje estamos pela primeira vez, né, quase 3 anos de programa, estamos aqui, só eu e vocês, juntinhos aqui, sempre juntinhos, mas hoje mais juntinhos ainda, porque eu vou estar falando somente com vocês e vocês comigo,
beleza? Pela primeira vez aqui, para não deixar de levar a informação, né? Como eu falei, a gente sempre busca a informação verdadeira, a gente sempre busca fatos verdadeiros que estão acontecendo na nossa cidade, fontes verdadeiras, para poder estar sempre levando a informação de maneira clara, simples, de uma forma direta para vocês, amigos telespectadores. Tá bom, meus queridos? Bom, nós, como eu também falei sobre todas as questões, todos os pontos negativos que ainda viemos passando no nosso município, são várias questões ainda, mas tudo isso eu aguardo aí o comentário de vocês para a gente estar debatendo em relação a isso. O pleito eleitoral de 2020, né, no município, que essa semana, hoje, na verdade, criou um alvoroço nas redes sociais, não se fala em outro assunto nas redes sociais, mas já a gente vai estar falando sobre isso, vou deixar um pouquinho mais para frente também. Eu vou falar primeiro agora do assunto em relação ao feriadão aqui no nosso município, né? O feriado de 7 de setembro, que foi na segunda-feira, então iniciou-se, né, pode-se assim dizer, na sexta-feira passada. Ficamos sexta, sábado, domingo e segunda-feira com a cidade cheia. Na verdade, na terça-feira a cidade ainda estava lotada. E hoje o jornal Folha dos Lagos, né, surpreendeu a todos com a capa, com o título da matéria que, a mim, pelo menos, me deixou bastante preocupado. Não sei a vocês, como eu falei, espero a opinião de vocês em relação a isso. Então, coloca na tela, por favor, a capa do jornal Folha dos Lagos de hoje, que o título da matéria é essa aí, ó: feriadão de praias lotadas pode levar a recuo nas flexibilizações. Galera, isso fica bem claro, né? Coloca, por favor, a foto da praia lotada, Heitor. A praia lotada aqui, o jornal Folha dos Lagos fez essa capa, e essa foto é de antes. Essa foto, óbvio, foi no período do feriado, né? Não sei exatamente o dia que o jornal Folha dos Lagos publicou essa foto, mas foi entre domingo, sábado e domingo. E para vocês podem ver que a praia lotada. Inclusive também nas redes sociais circulou um vídeo da Praça da Cidadania, ali em frente ao Teatro Municipal. Parece algum evento cultural ali, alguma mostra cultural ali. E a praça lotada de pessoas sem máscaras, todo mundo sem nenhum tipo de prevenção. Então, infelizmente, isso pode realmente acarretar ao governo, né, vir com um novo decreto e deixar de flexibilizar tudo que tem sido flexibilizado nesses últimos dias. Comércio aberto, shopping, todas as lojas abertas, abriu, né, para que os ambulantes pudessem trabalhar nesse feriado, mas infelizmente a população não tomou os cuidados devidos, né? Então isso aí infelizmente pode estar vindo trazer problemas gravíssimos para o nosso município. Lembrando sempre que a gente fala em relação ao município de Cabo Frio, mas isso se estende à região inteira, a toda a região dos Lagos, capital e outras regiões turísticas que também levaram muitas pessoas nesse feriadão. Então, assim, galera, é muito triste a gente ver que muitos seres humanos, muitas pessoas ainda banalizam, né, o vírus, pensam que não existe, pensam que é brincadeira, pensam que não vai acontecer com você, com ele, com a família, com o amigo. Então, as pessoas, infelizmente, estão subestimando esse vírus e não tomando nenhum tipo de cuidado. Então, assim, não devemos deixar de viver, óbvio que não. Todo mundo precisa trabalhar. Os ambulantes ficaram esse período todo passando uma dificuldade enorme por conta da proibição de exercer o seu ofício nas praias e ruas do nosso município. Mas aí vem a liberação e, infelizmente, a população, não estou falando dos trabalhadores, né? Estou falando da população, dos turistas que vieram para a nossa cidade e a própria população cabofriense, que não respeitou, né, as normas que necessitavam ser respeitadas para poder a gente conter aí o avanço da pandemia. Então, infelizmente, tudo isso a gente pode pagar muito caro daqui nos próximos dias. Infelizmente, vamos orar, vamos rezar que os números não aumentem no nosso município. Mas, né, tudo indica, tudo está se encaminhando para que, infelizmente, as coisas piorem, por conta realmente da população não ter tomado os cuidados necessários
nesse período, principalmente nesse período de feriado que a cidade estava lotada. Uma observação muito bacana que eu achei também nas redes sociais, que inclusive a página Quebrando o Tabu, eu acho que publicou essa foto, essa frase, na verdade, esse texto, se eu não me engano, salvo engano, eu não sei exatamente, mas eu vi em várias pessoas, personalidades, repostando essa mensagem, dizendo que todo mundo se preocupando com as praias lotadas, mas não se preocupa com os coletivos, né, que lotam diariamente com os trabalhadores tendo que pegar para poder ir trabalhar, né? Então, realmente fica aí também um alerta em relação a isso, aos governos que precisam não só se preocupar com as praias, com espaços públicos, mas principalmente também com os coletivos, né, do município, do estado e etc., que lotam, principalmente em horário de pico, que é de manhã, horário de almoço, parte da tarde, que a galera está saindo do serviço, está voltando para casa. Realmente os coletivos, os ônibus, né, ficam lotados mesmo, todo mundo ali aglomerado, então isso também é fácil para que o vírus se dissemine. Então, realmente, não adianta só olhar para a praia, né? A gente precisa olhar também para essas empresas aí, precisa ter uma parceria maior dessas empresas para que aumente a frota dos ônibus, dos coletivos, né, em todas as áreas que necessitam ser aumentadas para que resolva essa situação, porque senão, como eu falei, a gente vai pagar uma conta muito alta lá na frente, né? Será que é preciso, inclusive estávamos falando sobre isso aqui nos bastidores, antes do programa começar, será que é preciso acontecer um caso na família para que a pessoa se atente, para que a pessoa realmente se preocupe com o vírus? Será que é preciso acontecer isso? Não, né? Então eu acho que todo mundo que puder fazer a sua parte aí precisa estar fazendo para que a gente diminua ainda mais esse contágio e os números aqui na nossa cidade, região, estado, no Brasil, no mundo, né, que a gente possa realmente acabar com esse vírus, tá bom? Fica aí esse recado mais uma vez, né? Infelizmente, tocando mais uma vez nesse assunto, chega a ser cansativo, mas tem que sempre estar falando, sempre estar renovando essa informação, levando novamente essa informação, porque as pessoas já acabam parecendo que esquecem facilmente. Galera, olha, eu já estou aqui com o Gabriel Lima, a Marinete Ferreira dando boa noite, a Elenir Cardoso dando boa noite, o André Campos está assistindo a gente, o Jean Carlos Moraes, meu amigo, está assistindo a gente. Margarete, manda uma pergunta para a gente aí, mande a sua opinião sobre o governo. A gente vai estar falando sobre as exonerações dos cargos comissionados, a gente está falando sobre as demissões ainda da educação, os demitidos da educação que não estão conseguindo receber o auxílio emergencial porque não foram desvinculados do sistema na RH da prefeitura. Então manda opinião para a gente aí, galera. Fala para a gente aí o que vocês acham disso. Falem também sobre os candidatos, os pré-candidatos ainda, né, que ainda não são oficiais, ainda estão acontecendo as convenções e todos ainda terão os seus títulos para realmente vir como candidatos oficiais, mas os pré-candidatos que estão aí despontados, né, os nomes que estão mais em evidência, dê opinião para a gente aí, se você acha realmente que esses candidatos merecem ganhar a eleição, algum deles que estão aí despontando, não é isso? Fale para a gente aí, tá bom? A gente está aguardando aqui o comentário de vocês através da nossa live na rede social, na Jovem TV Oficial pelo Facebook, beleza? Bom, vamos ver o vídeo. Heitor, eu quero o vídeo da fala do vereador Rafael Peçanha. A gente vai colocar um vídeo na íntegra agora, a partir desse momento, que aconteceu ontem na sessão da Câmara Municipal aqui de Cabo Frio, né? A fala do vereador, ela tem 9 minutos e pouquinho, 10 minutos, que ele fala exatamente sobre esses temas, essas pautas, exonerações dos cargos comissionados, demissões da educação, fala sobre a ideia do governo da contratação de uma OS para administrar a saúde do município. Então ele fala sobre tudo isso que foi ontem, na verdade, na sessão da Câmara. A gente pegou esse vídeo, né, do Facebook e a gente vai passar agora e depois a gente comenta sobre essa fala do vereador. Beleza? Acompanhe. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Senhor presidente, tendo falado sobre esse importante tema que é educação, eu queria avançar em outros 3 temas para ser breve também. Em primeiro lugar, fazer coro aqui a fala
da vereadora Letícia Jota no que se refere a esse posicionamento do requerimento que estamos encaminhando conjuntamente hoje, em busca de maiores informações sobre as nomeações e exonerações da Prefeitura. A fala de Vossa Excelência, senhor presidente, é muito positiva, porque reforça o esclarecimento jurídico que já foi feito pela Casa. De fato, nós não temos, a grosso modo, e de qualquer modo, uma ilegalidade nesse procedimento. Há, porém, uma questão que possa ser investigada, e quando a gente fala de algo que pode ser investigado, isso significa algo que ainda não temos provas. Mas é preciso analisar a incoerência nesse processo de nomeação e exoneração. Fiz uma brincadeira com fundo de verdade, logo que essa notícia chegou à Câmara, dizendo que, para todo mundo ter calma, e foi essa a minha frase, pode ser recuperada na ata, que as exonerações de Adriano seriam repostas em pouco tempo, e ele poderia pedir música no Fantástico, porque seria a terceira vez que faria isso. Não foi mais um sonho meu que acabou acontecendo, mas foi aí uma previsão que acabou se consolidando, e é o que de fato nós vemos hoje. A cada dia, e hoje nós temos aí o Diário Oficial sendo publicado no site oficial da Prefeitura, não mais de forma impressa, ainda bem, porque se o município fosse gastar com todas as folhas que são editadas para publicar nomeação de cargo comissionado nesses últimos dias, eu acho que a gente não teria dinheiro para nada nessa Prefeitura, porque é muita nomeação. Só nos dias 4 e 5 de setembro, que são as duas últimas edições e acho que 5 foi sábado, não é isso? Você vê que a turma está trabalhando mesmo, né? Quando precisa nomear, dar dinheiro para amigo político, a turma trabalha até sábado. Quando é para resolver problema do povo, nem dia de semana. São 316 nomeações em 2 dias. Na edição do dia 4 de setembro, a Prefeitura teve que fazer 2 cadernos, só para abrigar a quantidade de gente nomeada, no lugar, obviamente, daqueles que foram exonerados. Eu, como já disse alguém aí no processo político-jurídico desse país, eu não tenho prova, mas tenho convicções, e pesadelos também, nesse caso não são sonhos, né, que são exonerações propositais para que os exonerados ou os padrinhos políticos das vagas exoneradas venham beijar a mão do prefeito, fazer acordos, pedidos e trocas para que aquelas vagas sejam reocupadas. Porque, assim, não consigo ver outra forma, né, de explicar uma exoneração em massa posterior a uma recontratação em massa poucos dias depois, com o argumento de que as exonerações foram para cortar gastos. Se o argumento foi cortar gastos e os cargos tiveram seus nomeados exonerados, por que recontratar todos ou quase todos, pelo andar da carruagem, vai contratar até mais do que tinha, né, para os mesmos cargos? Então, essa questão, que é uma outra questão totalmente diferente, diversa juridicamente, do que Vossa Excelência colocou e do que a imprensa vem questionando, é que precisa ser analisado, e acho que um primeiro passo importante na Casa em relação a isso seja um requerimento, como estamos fazendo hoje, pedimos a aprovação de todos e todas, para ter acesso a essas informações. Lembro que há 2 semanas fiz uma denúncia ao Ministério Público sobre essa situação, exatamente com esses termos, e acredito que, atacando, digamos assim, com essas ferramentas legislativas e também essa ferramenta jurídica, nós possamos chegar a termo e ter acesso a todas essas informações e evidenciar, no mínimo, a incoerência no discurso do governo, que já não seria uma grande novidade, mas seria mais uma, dessa vez gastando dinheiro do povo e fazendo um falso discurso de moralismo econômico, de corte de gastos, que a gente sabe que é mais uma grande mentira do governo, e as recentes nomeações falam por si. Quem quiser dar uma olhada no Diário Oficial da Prefeitura, nas edições também do dia 24 e 25, existem centenas de nomeações, a gente está tendo aí, todos os dias, nomeações à torto e à direita, e à esquerda e ao centro também, na Prefeitura de Cabo Frio. Então, fica essa colocação sobre esse primeiro tema. Um segundo tema, e aí vou citar a vereadora Letícia novamente, parabenizar a vereadora, já tive a oportunidade de fazer isso pessoalmente nesses dias, queria fazer agora publicamente, pela indicação
referente à questão dos exonerados que continuam nos sistemas de RH e que não podem receber o auxílio emergencial do governo federal, tampouco recebem o salário dos seus cargos na prefeitura, tendo em vista que já foram exonerados. E essa é uma questão muito preocupante, porque ela já se arrasta há meses. Eu, puxando as postagens e os arquivos de rede social, em maio fiz um pronunciamento fazendo essa crítica, em julho foi ao Ministério Público do Trabalho, lembro que comentei com a vereadora deu apoio também a esse procedimento, e agora nada se resolveu. E nós agora fazemos um pedido, a vereadora faz, tenho certeza que todos vão apoiar, pedindo ao Poder Executivo que simplesmente retire do banco de dados os dados desses ex-servidores para que possam receber o auxílio emergencial, nada mais havendo de diferente disso. Tive a oportunidade, vereador, de conversar com alguns representantes do movimento, que inclusive disse que estariam se manifestando hoje ou fazendo uma reunião hoje, e lembrei a eles e elas que talvez tenhamos que chegar a um ponto de se mobilizar uma ação jurídica conjunta contra a prefeitura de obrigação de fazer, para que simplesmente haja essa retirada. Eu não consigo entender, vereadores, qual é o motivo disso. Eu só consigo ver que há maldade com essas pessoas para que elas morram de fome, porque não tem outra explicação. É só tirar os dados do sistema. Ah, Rafael, mas não sai de um dia para o outro. Claro que não sai de um dia para o outro, mas eu acho que de maio a setembro, acho que dá tempo, né? Porque se o sistema não tira um dado de maio a setembro, joga fora o sistema, ou joga fora o prefeito, ou os dois de preferência, porque não está funcionando. Então, a gente só consegue ver a justificativa da maldade, essa é uma desumanidade, e a gente está lutando contra isso, apoiando as medidas aqui da Câmara. Para finalizar, senhor presidente, eu não posso deixar de comentar, tem outro requerimento de minha autoria na pauta. A gente tem, todo mundo que tem tido acesso às repartições públicas, quem pode ou tem a necessidade urgente de sair de casa nesse tempo de isolamento, percebido que em algumas repartições públicas faltam cadeira, falta luz, falta água, falta café. Aliás, café não falta, porque toda repartição pública agora tem uma maquininha de café nova, né? Inclusive porque a empresa que fornece é a empresa Inove, né? Inove Café. Então a gente está fazendo um requerimento, porque não achei em nenhum lugar a publicação dessa contratação. Ah, mas isso é uma coisa pequena, uma máquina de café. Nada no serviço público, no poder público é pequeno. Cada folha de papel, né, nem que seja uma compra simples, precisa estar registrada, precisa estar publicada. Como a gente não viu publicação em lugar nenhum, a gente desconfia que nós tenhamos aí algum problema em relação a isso. Estamos pedindo a informação para que, com todo respeito à empresa, não é uma crítica à empresa, mas ao poder público que não é transparente, né, a gente não possa deixar de discutir o café do trabalhador e passar a descobrir e discutir o café do enganador, né? E que chegamos aí numa resolução sobre o que está acontecendo. E para finalizar, não era assunto que eu ia tocar, mas realmente só para terminar, tudo isso, ou parte disso, pode ter relação com algo que a gente tem percebido em Cabo Frio. Nós tivemos aí recentemente a saída do secretário de Saúde, que deixou em seu lugar alguém ligado à sua relação político-profissional, não sei, mas Iranildo foi, mas deixou a sua herança, né? Ou seja, existem algumas pendências de sua gestão que precisam ser observadas pela Câmara Municipal. E eu falo especificamente da questão da venda da folha de pagamento, a tentativa de terceirização da saúde. Hoje teremos uma votação importante no que se refere a isso, o veto do prefeito ao projeto do vereador Vaguinho, que bloqueia essa possibilidade de terceirização. Temos o sistema e o caso de agressão entre o ex-secretário e uma servidora, que não ficou esquecida. A comissão segue em contato com a família, buscando informações e depoimentos, para que simplesmente uma saída não deixe esquecido um legado negativo e que precisa ser investigados. E aí, sem mais, senhor presidente, um bom café, quer dizer, um bom dia a todos e todas. Foi, galera, esse foi o vídeo
da fala do vereador Rafael Peçanha, né, na sessão da Câmara de ontem. Como eu falei, né, antes de pedir para o vídeo ir ao ar, eu deixei a fala dele na íntegra, ao qual ele deixa bem explicado todas essas questões, né, toda a colocação do Legislativo, toda a opinião, tudo que o Legislativo vem fazendo para poder combater e colaborar aí com a população, com os servidores, em relação a tudo que o governo municipal vem fazendo de errado, né? Vem fazendo de errado contra a população e contra ao servidor municipal, né? Então, essa questão das exonerações, dos cargos comissionados, que exoneraram uns e nomearam outros, então todo mundo alega que foi uma manobra política do governo municipal, por estarmos num pleito eleitoral, mas mesmo assim, cargos comissionados, o prefeito tem o poder de estar exonerando e nomeando a hora que ele bem entender. Então, a princípio, né, isso não tem nada de ilegal em relação a isso, mas o presidente da Câmara, o vereador Luiz Geraldo, deixou claro também que vai apurar a fundo todas essas questões, e juntamente com o jurídico ali da Câmara, Ministério Público, para ver se existe alguma ilegalidade ao qual as pessoas vêm acusando. Mas, a princípio, não existe nenhuma ilegalidade em relação a isso e realmente não cabe ao Poder Legislativo proibir o prefeito de exonerar ou nomear quem ele bem entenda fazer, né? Em relação às demissões ainda da educação, dos funcionários da educação, infelizmente, muitos postaram, inclusive, imagens, né, do aplicativo ali do auxílio emergencial do governo federal, e ali com a mensagem escrito bloqueado, porque muitos estão ali ainda ativos na RH da prefeitura e estão como funcionários públicos. Então, funcionário público não pode receber o auxílio emergencial. Então, infelizmente, eles foram demitidos, não estão recebendo salário e ainda assim também não conseguem receber o auxílio emergencial, porque a prefeitura, né, o RH da prefeitura não desvinculou o nome de todos esses demitidos, todos esses funcionários que foram demitidos e todos ainda estão ligados na prefeitura. Então é muito triste, né, saber que o governo municipal não parece estar preocupado, né, com o funcionalismo, com a população, com as famílias cabofrienses, com as pessoas que precisam, de alguma maneira, né, receber algo, ter algum ganho para poder sustentar a sua família, pagar uma conta de luz, de água, colocar comida dentro de casa. Tudo tão difícil, as coisas encareceram muito, muito. A gente também tem acompanhado postagens diariamente de pessoas, inclusive fazendo aquele velho meme, né? Colocando ali um pacote de arroz, uma lata de óleo, um pacote de feijão e dizendo que troca por terreno. Porque o preço está tão alto que juntando o valor de todos esses itens do mercado acaba quase que dando o valor da compra de um terreno. Então o brasileiro, com o seu bom humor de sempre, ainda consegue fazer algo cômico em relação a toda essa história trágica que nós estamos enfrentando, né? Principalmente nesse período de uma pandemia, ao qual muitas pessoas ainda ou estão sem trabalhar, outras reduziram o seu salário por conta da redução também da carga horária de trabalho. Então, se reduz a carga horária, automaticamente reduz o salário também. Então, numa situação tão complicada que estamos vivendo, a gente não tem apoio nenhum dos governos, seja municipal, estadual e federal, né? Isso, se a gente for falar então do problema lá no estado, né, que é o qual o governador hoje se encontra afastado, né, do poder por conta de acusações aí de desvios de verba também, né, no meio de uma pandemia. O governador é acusado de ter desviado verba da saúde, né, aproveitar que estava ali no meio de uma pandemia e falar que uma coisa custou Y, se custou X, e desviar essa verba. Então, cara, é muito triste o Brasil, né? Infelizmente, como eu falei, é muito triste mesmo a gente estar repostando, a gente estar falando, a gente estar transmitindo essas informações que estão aí, na verdade, nas redes sociais, na TV, os jornais, né, de todo o Brasil
falando isso diariamente, levando essa informação diariamente, mas hoje aqui batendo um papo junto com vocês, a gente também está tocando nesses pontos aí, como eu falei, infelizmente ainda negativos. Galera, sobre essa fala do vereador, né, ele fala também sobre as OS, né, sobre a ideia, né, do governo municipal, do executivo, né, do prefeito, doutor Adriano, juntamente com o secretário de saúde, de contratar uma OS para poder estar gerindo aí a pasta da saúde no nosso município. Né? As organizações sociais, que são instituições filantrópicas sem fins lucrativos responsáveis pelo gerenciamento de serviços de saúde do SUS, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde. Sendo que aqui em Cabo Frio, né, a ideia surgiu, mas a Câmara Municipal já derrubou essa ideia, né, e também os servidores, principalmente da saúde, são totalmente contra, justamente por conta de várias irregularidades apontadas em outros estados e municípios por conta dessas OS, né, que alegam servir também para desvios de verba, desvios de medicamentos, contratações de médicos, de funcionários fantasmas. Então, a gente vê aí esses relatos que aconteceram em outros municípios e estados, Brasil afora. Então, realmente, por conta disso, aqui em Cabo Frio está sendo aí terminantemente contra os servidores da saúde e a Câmara Municipal, terminantemente contra a contratação de OS para estar gerindo aí a saúde do nosso município. Então, esse era um comentário também que eu queria fazer em relação a isso. E nós temos um outro vídeo, mas, deixa eu ver, já são 7h41, a hora passa muito rápido quando eu sento aqui para apresentar o programa, gente. É impressionante. Agora que eu percebi, que eu pensei que isso fosse só quando eu tinha convidado aqui, mas sozinho também a hora passa bastante rápido. Bom, passando para outro ponto, aproveitando esse gancho que a gente está falando da saúde, vamos acompanhar o primeiro vídeo que nós postamos na rede social do programa Papeando, no Facebook e no Instagram. Esse vídeo é de uma família do bairro Jardim Esperança e vocês vão acompanhar a história do Mauro. Ele é o gestor dessa família e ele fala pra gente a sua experiência negativa no Hospital Otime Cardoso, que é o Hospital de Jardim Esperança. Então, solta pra gente, por favor. Seja em casa, aqui no estúdio e agora nas ruas, ouvindo a população, o programa Papeando buscará sempre a informação verdadeira. Nessa edição especial, o nosso convidado é você. Hoje nós estamos aqui com o Mauro, que ele vai falar das histórias negativas que ele teve aqui no Hospital do Jardim Esperança. Olá pessoal, boa tarde, eu me chamo Mauro. Infelizmente eu venho aqui passar para vocês um acontecimento que teve comigo, na verdade não um, mas 2 fatos que não são isolados, certo? Eu, mais ou menos há 2 meses atrás, eu tive com meu padrasto internado no Hospital do Jardim Esperança, se eu não me engano ficou entre 10 a 15 dias mais ou menos, e ele tinha um problema de úlcera, porque ele era fumante, e ele foi internado e eles alegaram que era Covid, sendo que não era Covid, certo? E chegaram a transferi-lo para fazer uma tomografia e o hospital que ele foi transferido mandou de volta, alegando que não teria capacidade de fazer devido lá não ter uma emergência de Covid. E acabou, meu padrasto veio a óbito, né? Veio a óbito e a causa realmente não foi o Covid. E infelizmente dia 21, se eu não me engano foi quinta-feira, eu levei a minha esposa para dar uma entrada no hospital, se não me engano o Otime Cardoso, bairro Jardim Esperança, Cabo Frio. E ela entrou bem, entrou falando, sendo que estava muito fraca realmente. E eles falaram para mim que me passaram uma informação que iriam fazer uma tomografia nela para saber a dor que ela estava sentindo. Embora eu tive anteriormente, no mesmo dia, no Hospital UPA, Cabo Frio, e o médico já tinha me passado um exame que foi feito no dia anterior, se eu não me engano, na terça ou quarta-feira. E
foi constatado realmente uma infecção urinária. Sendo que quando chegou no hospital do Jardim Esperança, ficaram naquele negócio de interna, não interna, e isolaram minha esposa num quartinho pequeno e afastado de todo mundo. Eu posso realmente afirmar a minha presença. Eu fiquei exatamente 3 horas numa sala, não apareceu um médico, um enfermeiro com ela. Ela me pediu água, falou que tinha peço água ao enfermeiro e não foi ouvido esse pedido. Eu cheguei e implorei, pelo amor de Deus, gente, me arruma um copo d'água, minha esposa está com sede. Aí nisso a recepcionista do hospital foi e falou, tem um copinho de café. Eu peguei 3 copos de cafezinho, aí dei água a ela. E nisso ela falando que estava com dificuldade de respirar, mas sendo que ninguém comparecia, por medo de ser o Covid. Eu acho que quando você se encontra de frente para a batalha, você tem que estar apto para aquilo, independente do que for, certo? Eu determino isso da seguinte maneira: se você é um soldado te manda para um combate, você tem que enfrentar. Se você não enfrenta, você é um desertor, certo? Você tem que pagar as consequências. Então, o que eu quero alertar para a população é isso, entendeu? Que infelizmente é uma dor que eu estou sentindo. Entendeu? Ontem foi um dia péssimo, minhas filhas choraram, meu genro chorou, meus sobrinhos choraram. E tipo assim, nada, são 9 dias, quase 10 dias sem a minha esposa. Eu veio a falecer com 34 anos, uma mulher linda, maravilhosa. Sendo que eu acredito, como eu sou evangélico, que ela está na mão dos pais. Ela está na mão do Pai e Deus preparou e levou. Mas a negligência do hospital foi muito grande, tá? Eles não sabiam determinar a hora do falecimento, que eu perguntei ao médico, nós fizemos o possível. Não, eu não acredito. Porque 5h40 da manhã o médico está dormindo. E minha esposa, ela faleceu no quarto sozinha. Porque se uma pessoa não está conseguindo chamar ninguém, não está conseguindo respirar direito, como que ela vai gritar alguém? Então eu deixo para vocês que tem um parente internado, pode ser em qualquer hospital de rede pública, eu sei que está complicado, mas temos que garantir, né? Temos que garantir isso dos nossos governantes, pedir mais ajuda. Infelizmente eu não tenho mais força para falar, entendeu? E eu agradeço vocês desde já, tá bom? Eu agradeço, obrigada. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo que nós postamos, né, nas redes sociais do programa, no Facebook e no Instagram. Esse depoimento, infelizmente, muito triste, né, do Mauro, morador do bairro Jardim Esperança, né, que perdeu a esposa, né, alegando negligência ali no Hospital Otime Cardoso. Então, a gente estava até mais uma vez falando aqui nos bastidores, temos bons profissionais em Cabo Frio, na área da saúde, médicos, enfermeiros, mas infelizmente a valorização desses profissionais é praticamente zero, né? Ainda com aquela questão séria da falta de EPIs nas unidades de saúde, né, do nosso município. Então, realmente, os médicos e enfermeiros ficam ali com aquele cuidado, né, para exercer a sua profissão, embora precise exercer, né? Eles fizeram um juramento para exercer essa profissão, para atender os pacientes, mas, ao mesmo tempo, de contrapartida, fica ali com aquela cautela por conta de repente, já pensou, um médico está contaminado, o paciente não está contaminado, e aí o médico não está devidamente equipado, e passa a doença para o paciente por conta da falta de EPI. Então, assim, é uma história muito, muito triste mesmo. Mais um relato triste em relação à nossa saúde no município, entre tantos outros relatos, né? Então, quando que a gente vai ver as coisas mudarem, as coisas melhorarem no nosso município? Quando que a gente vai poder sentar aqui, né, no programa, numa quarta-feira, com um convidado aqui ao meu lado, ou seja, sozinho,
e a gente falar de coisas boas, falar que a saúde está funcionando, a educação está funcionando, a cultura está funcionando, o esporte está funcionando, as áreas de lazer voltaram a funcionar, as crianças estão ali brincando, se educando, quando que a gente vai ver as famílias felizes novamente, né? Trabalho, geração de emprego e renda do nosso município, as ruas asfaltadas, os esgotos, né, realmente revitalizados, para a gente não estar mostrando, que vamos mostrar nos próximos vídeos, que são esgotos a céu aberto ainda em vários locais de acesso, né, de muito acesso do nosso município. Então, realmente, o descaso do poder público em relação ao nosso município é muito grande e é muito triste mesmo estarmos falando sobre tudo isso. Tirar, né, uma hora aqui para estar falando basicamente sobre isso, sobre os problemas do nosso município. Bom, galera, a gente tem 10 minutinhos para acabar o programa e agora a gente, pulando para a próxima pauta, falar sobre as eleições, né? Mais uma vez falar sobre as eleições municipais, que hoje, principalmente, antes de vir para cá, eu vi ali os Facebook, né, pipocando, virou notícia em primeira mão em várias redes sociais, em vários blogs, páginas, seja pessoal ou profissional e etc., em relação à política do nosso município, falando ainda sobre o ex-prefeito Marquinho Mendes, que realmente parece... Heitor, coloca na tela a foto do nosso ex-prefeito Marquinho Mendes, por favor, para todo mundo recordar. Óbvio que ninguém esquece do rosto do nosso ex-prefeito Marquinho, mas para todo mundo recordar que hoje foi um burburinho ali, notícias, comentários, compartilhamentos falando sobre a questão do ex-prefeito Marquinho Mendes, que até então tinha declarado apoio total à pré-candidatura do vereador Aquiles Barreto, que é pré-candidato a prefeito do nosso município. Inclusive, vinham fazendo lives, né, toda semana, falando sobre os problemas da cidade, falando das possíveis soluções, falando dessa parceria, do apoio 100% e incondicional do ex-prefeito Marquinho ao vereador Aquiles, à sua pré-candidatura. Mas o ex-prefeito Marquinho, inclusive no dia 16 desse mês, 16 de setembro, vai estar fazendo a sua convenção, a convenção do MDB. Vai estar acontecendo agora no dia 16. Ele já convocou os filiados do partido e vai estar fazendo essa convenção no dia 16 desse mês. Então, provavelmente aí nesta data, parece que, inclusive nós lemos no blog do Patinho, Patinho, meu querido, forte abraço, nessa data entre 15 e 16, que o ex-prefeito Marquinho vai estar se posicionando oficialmente em relação à sua pré-candidatura, em relação à colocação do seu nome como pré-candidato e candidato a prefeito do município. Isso causou preocupação aos já então pré-candidatos? A gente não sabe, mas o nome do Marquinho ainda é um nome muito importante, um nome muito forte no município, né? Algumas pessoas são contra, muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor. Então, a gente sabe aí que se realmente Marquinho vier como candidato, óbvio que o nome do Marquinho é um nome de peso e tem sim que causar preocupação aos que já estão pré-candidatos a prefeito do nosso município. Então, realmente aí será uma mudança muito grande no cenário eleitoral do nosso município. Aquiles, né, o vereador Aquiles, a gente sempre fala nomes porque são pessoas públicas, né? A gente nunca vai falar nome de pessoas que não são públicas aqui no nosso programa. O vereador Aquiles, até então, está até um pouco sumido aí das redes sociais. Ele vinha também postando vídeos, informes diários, e nesses últimos dias a gente não acompanhou a postagem do vereador em relação a isso. Dizem que ontem teve uma reunião entre o vereador e o ex-prefeito Marquinho, e nessa reunião o ex-prefeito realmente virou para o vereador Aquiles e falou que estava saindo do apoio a ele e colocando seu nome à disposição da população nesse pleito eleitoral de 2020. Então, galera, é uma situação, uma reviravolta muito, muito grande mesmo, e a gente agora tem que aguardar as próximas cenas, os próximos capítulos dessa novela, né? Porque, olha, vou te contar, essa eleição em Cabo Frio está sendo uma novela. Muitos pré-candidatos que lá na frente
vão fazer acordos e não serão mais pré-candidatos. Então, é muita coisa que ainda tem para acontecer. Não estou falando que vai acontecer, mas está muito claro isso, né? São muitos pré-candidatos que sabem que não, infelizmente, não terão muitos pré-candidatos bons. Inclusive, né, eu conversei, quem acompanhou a nossa programação nas redes sociais, eu conversei com a maioria deles, seja em live, seja no programa. Então, realmente, são pessoas que vêm com propostas muito boas para o nosso município, mas a gente sabe que lá na frente essa galera toda não vai continuar, não vai levar a sua candidatura até o final. Vai realmente aí fechar com um grupo ou outro para estar aí fortalecendo e tentando ganhar a eleição, né? Os nomes despontados, óbvio, a gente sabe que está aí o pré-candidato José Bonifácio, pré-candidato Dr. Serginho, né? São nomes que estão despontados. Até então, o nome do Aquiles Barreto estava despontado por conta desse apoio do ex-prefeito Marquinho. A gente não sabe ainda como que vai ficar essa situação, porque se Marquinho vier, automaticamente o Marquinho pega esse posto aí, né? Entre essas colocações de topo, Marquinho pega esse posto e vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas, mais uma vez, peço à população, eu falo isso nas minhas lives, vou repetir aqui, peço à população que olhe e pense com carinho em quem vai votar para gerir a nossa cidade, seja no Executivo e no Legislativo. A Câmara Municipal realmente merece ser totalmente renovada? Precisa realmente ser totalmente renovada? Não sabemos exatamente. Então, a gente também tem a nossa opinião em relação a isso. Já falei isso em lives. A gente acha que, em relação à Câmara, volta aí uma base de 8 a 9 vereadores vão voltar, né? Vão se reeleger e terão aí mais 8 lugares, né? 7, 8 lugares novos. 7, 8 cadeiras novas, novos vereadores que serão eleitos pela primeira vez no nosso município. Bom, isso se alguém que já foi vereador não volte também, né? Que tem alguns que foram vereadores, perderam a eleição e estão tentando vir nessa eleição. Então, realmente, muita gente e a gente precisa pensar com muito carinho em quem vai votar. Galera, faltando 4 minutinhos para a gente finalizar o programa. Agradecer muito a companhia de vocês que nos acompanharam pela televisão, né? Pelo canal 8 da Nova Costa Telecom, da Jovem TV, que nos acompanharam pela rede social, no @Jovem TV Oficial. Lembrando que o programa está à disposição nas redes sociais para ser assistido a qualquer momento, a qualquer hora que vocês puderem. Quem não mandou comentário agora aqui, não pôde mandar comentário aqui no ao vivo, as pessoas ficam acanhadas, né? Eu já percebi que as pessoas gostam muito de comentar quando está ali girando em torno de algum convidado, principalmente em live, né? Live, quando eu faço live, nossa, pipoca de comentário, é muito comentário que às vezes, aliás, às vezes não, em todas as vezes a gente não consegue ler, porque são vários comentários chegando ao mesmo tempo, mas eu acabei percebendo que a galera está um pouquinho acanhada ainda de se posicionar, né, em relação à eleição municipal, em relação aos problemas do nosso município, que hoje a gente fez esse pedido, mas não recebemos aqui comentários dos nossos amigos internautas em relação aos temas, às pautas abordadas no programa de hoje. Mas fica aí aberto ainda o convite, nos próximos programas vocês podem estar participando, porque a participação de vocês é super importante. A gente faz o programa aqui por causa de vocês, para levar informação para vocês. Beleza? Semana que vem, às 19 horas, quarta-feira, estaremos aqui, dia 16, não é isso, Heitor? Dia 16, quarta-feira que vem, estaremos aqui ao vivo, mais uma vez, falando, papeando, conversando, dialogando com a nossa gente, com a nossa população. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, na rede social do programa, no Instagram e no Facebook, vamos postar mais um vídeo da nossa edição especial Externas, ouvindo a nossa população. A população que está falando para a gente qual é o problema que eles enfrentam, que ela enfrenta no dia a dia pela falta de serviços e políticas públicas do nosso município. Então acompanhe essa nossa série especial de vídeos do programa Papeando, que serão postados toda terça e toda quinta às 18 horas. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, que amanhã já é quinta, sexta, então a gente já está aí se encaminhando para o final de semana. Então um ótimo final de semana para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo novamente.
Tchau, tchau.